Fala, fiel, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, separei um corte aí do pós-jogo, créditos e agradecimentos à ESPN. Mas antes disso, pessoal, pedi para você deixar um like aí, se inscrever que não é inscrito, ajuda demais o canal mesmo, hein? Ativar o sininho para não perder nada do Timão e bora pro vídeo. Voltamos ao Sport Center com a Fiel, num lugar que sente muita saudade. No Pacaembu, para Portuguesa e Corinthians, o empate em 2-2. Está aí os melhores momentos para vocês. Um Corinthians que estava apenas cumprindo tabela, depois o Ramon Dias começou a mexer um pouco mais na equipe, ainda assim, um empate em 2-2. Gostou do que viu, Capita? Marcela, assim, no segundo tempo, um pouco mais do lado do Corinthians, né? No primeiro tempo, a gente fala que foi um jogo equilibrado, principalmente no segundo tempo, porque no primeiro tempo a Portuguesa foi melhor. A Portuguesa teve esse chute na trave, essa bola na trave, criou as melhores chances, enfim, fez uma marcação que o Corinthians não conseguiu criar jogadas, faz esse belíssimo gol, né? Ajeitada do Maceió para o chute do Jajá. Jajá Silva. É isso aí. Então, no primeiro tempo, a Portuguesa foi melhor. Aí, no segundo tempo, o Corinthians fez uma mudança tática, né? O Corinthians que começou o jogo com 3 homens de marcação, 3 volantes, e o Coronado na armação com 2 atacantes, Thales Magno e Romero. No segundo tempo, o Ramon tira o Rian e coloca o Pedro Raul, né? Ele abre um pouco mais o Thales Magno pela esquerda e o Romero pela direita. E o Thales Magno na esquerda, ele funciona muito bem, né? Ele é com essa movimentação da beirada para dentro do campo, ele participa dessa jogada com assistência para o Bidu, ele faz o gol de pênalti. Belo gol do Bidu, hein? Sem ângulo ali. A movimentação, sim. O Bidu também, que às vezes é cobrado pelo torcedor, né? Não consegue manter o nível de atuação em todas as partidas. Então, um gol importante. Aí a jogada do Thales Magno. Jogada individual, num setor que ele gosta, né? Acaba sofrendo o pênalti. Então é isso. Foi pênalti assim. mesmo? Ah, foi pênalti. Nenhuma dúvida, né? Foi pênalti. O Romero pega a bola e entrega para o Thales Magno para ele cobrar. Sim. Ele faz o 2-1, depois o Maceió vai empatar já no finalzinho da partida o 2-2. Ok, então entregou um resultado, um empate e era isso mesmo que apresentou o jogo. Sim, é um time alternativo, né, Marcelo? Time reserva do Corinthians. A gente fala alternativo, mas nenhum jogador que a gente está acostumado a ver no time titular do Corinthians jogou hoje. Então tem uma questão de entrosamento, tem a questão do gramado sintético também do Pacaembu, que é diferente para o jogador corintiano. E a Portuguesa também fez um bom jogo, assim. É um time que briga por classificação, né, que tem um sistema tático, que tem um conjunto. É um time inferior tecnicamente, mas é um time que disputou, que fez um jogo muito digno. Então, na minha opinião, o empate foi justo. Pois é, a Portuguesa não perdia há 4 jogos, há 4 partidas. Está nessa luta ainda para classificação, mas também luta contra o rebaixamento, né, Bubu? Então tem esses 2 pontos importantes para a Portuguesa. O rebaixamento acho que não vai acontecer. A chance matemática existe, mas seria algo surreal, muita coisa precisa acontecer. Esse grupo da Portuguesa, que é o do Santos, é o mais embolado, mais ajustado e na pontuação o pior, né? Então a tendência é que, por exemplo, se a Portuguesa avançar, ou o Santos nessa chave, venha hipoteticamente numa semifinal a enfrentar o próprio Corinthians, né? Só que aí com o mando corintiano, porque o Corinthians tem a melhor campanha. A Portuguesa tinha, contra os outros derbys aqui da capital, ela tinha perdido do Palmeiras, do São Paulo, é o primeiro ponto que ela consegue. Mas eu não sei se é o suficiente para a classificação. Eu imagino que o Santos, que agora tem 2 jogos em casa contra times de menor expressão, o Santos com o Neymar um pouco mais pronto, pode vencer e ultrapassar a Lusa. Mas acho que foi um jogo bastante interessante, dos melhores jogos do campeonato em termos de emoção, chances criadas, gols, bolas na trave, chances perdidas. Vocês exaltaram o Bidu pelo gol que ele fez, que eu acho que teve uma falha do goleiro da Portuguesa, né? Ele não fechou bem o ângulo, a bola passou embaixo dele. Mas no segundo gol da Portuguesa, ele não vai bem, né? Então o Bidu é desses alas que às vezes vê melhor na parte ofensiva do que na parte defensiva. Mas é um time reserva do Corinthians com jogadores que são interessantes, que podem acrescentar em qualquer momento da partida. O Romero teve bons momentos, liderança, capitão, muitos Thales Magno. já foram titulares em algum momento. Né? O Bidu, o Romero... Thales Magno. Thales Magno, quer dizer, não é também aquele reserva como... A gente viu até alguns times do Rio usando no começo do Carioca, que eram sub-20. Esse daí não. Era um reserva, mas eram jogadores que fazem parte do Sim, são jogadores que o Ramon vai contar ao longo da temporada. É uma temporada muito longa, ele vai precisar desses atletas, né? Exato. O Donelli chegou a ser
titular por um período até o Hugo Kaká, entre a saída do Carlos Miguel e a chegada do Hugo, o Donelli chegou a ser o titular. De fato, concordo, foi um bom jogo. A Portuguesa, acho que é um time que tem chamado pouco atenção, mas quem observar vê que é um time que está evoluindo muito ao longo do Campeonato Paulista. Acho que foi um time montado um pouco em cima da hora, então demorou para pegar. Mas você vê até algumas jogadas, algumas saídas de bola, a Portuguesa bem treinada. Falta, acho que algum jogador tecnicamente um pouco acima ali para ser uma referência desse time da Portuguesa, mas é um time que competiu bem contra esse Corinthians. Achei que foi um placar justo, mas se fosse para alguém ganhar, seria a Portuguesa. Se fosse a luta de boxe que fosse para uma decisão por pontos, acho que os juízes teriam que dar vitória para a Portuguesa. 2 bolas na trave, por exemplo. Então, foi um bom jogo. E agora, o empate é importante para o Corinthians, que todo mundo fala que o Corinthians já está classificado, mas ainda há uma disputa pela melhor campanha geral. O Corinthians só tinha... importantíssimo. O Corinthians tinha 6 pontos a mais que o São Bernardo, mas com um jogo a mais. Então, se o Corinthians perde da Portuguesa, o São Bernardo pode igualar o Corinthians. É que o São Bernardo ainda pega o São Paulo, por exemplo. Tem jogo difícil pela frente. Mas o Corinthians ainda está brigando com o São Bernardo e com o Mirassol pela melhor campanha geral. Então, esse pontinho ali pode parecer bobinho, mas pode fazer diferença. Mas não é bobinho mesmo. Olha, Fãs de Esportes, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Coronado, se não está aproveitando as chances. Vamos falar do Thales Magno. Será que ele já merece essa chance em algum lugar ali do time titular do Corinthians? É um bom momento mesmo do Corinthians. O Corinthians vem vivendo bons momentos nos últimos meses, porque termina a temporada desse jeito e começa a temporada nesse momento tão bom que está falando o Ramon Dias. Estava ao lado do Emiliano Dias, ele fala e ele responde também sobre o momento de colocar jovens jogadores. E ele fala, a gente vive esse momento de estar classificado numa partida contra a Portuguesa justamente para colocar esses meninos. É bom para o Corinthians, é bom para o grupo e é isso que ele fez hoje. E tá certo, né, Bira? Tende mesmo utilizar alguns meninos e um time completamente reserva como fez hoje. Ele precisa descansar, a equipe tem Libertadores também logo mais. Não só tem o jogo, como tem uma viagem até a Venezuela para esse jogo, né? Não é que é aqui do lado o jogo, né? Ou, sei lá, se fosse no Uruguai ou no Paraguai, que nem é uma viagem tão longa. É a viagem até a Venezuela. Sim. Então, por mais que o adversário, teoricamente, seja bem mais fraco, é uma viagem difícil e você quer chegar lá firme e forte para ganhar bem. Além disso, você tem que aproveitar o estadual justamente para isso. Ainda mais o Corinthians, que criou uma gordura no estadual, tem que aproveitar esses momentos para isso. Põe Léo Maná, põe Rian, põe os garotos para jogar, até para ir testando. Até porque vai que você precisa dele num jogo importante lá na frente. Daí ele já vai estar mais rodado, você já vai perceber qual é a limitação dele ou onde ele pode ser aproveitado melhor. Então usa agora, usa nesses jogos. E, inclusive nos próximos jogos, que o Corinthians ainda tem nessa primeira fase, também aproveitar, se for o caso, para poupar jogador. Eu imagino que no fim de semana que vem, que vai estar ensanduichado entre os 2 jogos da Libertadores, o Corinthians deve ir com um time diferente também. É isso mesmo que está fazendo. Agora, vemos jogadores que já foram titulares entrando em momentos como esse, mas nem sempre aproveitando todas as suas chances. Capita, o Coronado é esse jogador que não consegue aproveitar este momento para falar, eu posso ser titular nesse time? Então, Marcela, o Coronado tem muita qualidade, né? Eu acho que é um jogador que a gente percebe o refino com a bola, mas que não consegue colocar, enfim, dentro do campo tudo o que se espera dele. Jogador que oscila muito, né, com relação a atuações, que tem jogadas geniais em alguns momentos, que aí você olha e fala, pô, ele tem muita essa questão, esse refino e o trato com a bola. Mas a intensidade dele é um pouco abaixo que a dos outros. Quando ele é solicitado em momentos como o de hoje, por exemplo, o Corinthians ele entra com 3 jogadores de mais marcação e o Coronado responsável pela criação, né, para abastecer ali hoje Thales Magno e Romero. O Garro faz isso muito bem, né? O Garro ele tira algumas jogadas da cartola, o Garro ele faz o Corinthians se movimentar nessa questão ofensiva de criação, e aí quando o Garro não está em campo, o torcedor corintiano coloca as expectativas em cima do Coronado e elas não são respondidas talvez da mesma forma como o Garro entrega. Então é um jogador... Com o Garro é isso, difícil, mas ele foi contratado, Marcela, talvez uma contratação até mais pesada do que a do Garro. O Garro, ele conseguiu conquistar o espaço dele no Corinthians, conseguiu demonstrar, conseguiu ter boas atuações, né? Por muito tempo vestiu a camisa 10 do Corinthians, que hoje é do Memphis, mas talvez o Coronado deveria ser esse jogador, né? Então, assim, ele acabou perdendo espaço na criação das jogadas e em muitos momentos o Ramon e o Emiliano tentam colocá-los juntos, mas as coisas não funcionam, porque eles têm as mesmas características, mas o Garro hoje vive um momento muito mais especial. É um jogador que, assim, na minha opinião, tem um refino técnico diferente.
mas o torcedor corintiano não consegue vê-lo com essa presença em campo, né, abastecendo os seus companheiros como o Garro faz. Então é um jogador, na minha opinião, que tem essa questão um pouco abaixo do que se é esperado dele. Você concorda, Bubu? Assim, é um jogador que não consegue aproveitar essas oportunidades que o Ramon Dias dá para ele? Acho que tem alguns fatores, né? A questão, talvez, física, a falta de intensidade. O time do Corinthians é um time muito dinâmico. A concorrência, né? Foi testado muito durante o ano passado. Mas é isso. A possibilidade de jogar Garro e Coronado, e acho que melhor, né? houve um entendimento que não dá para jogar junto, então numa dividida, não é só porque o Garro é argentino. O Ramon Dias defende a convocação do Garro para a seleção argentina, né? Eu acho que tem uma questão também de expectativa. O Coronado chega num começo do ano com um salário muito alto, o salário dele é muito alto, os maiores salários que tem, talvez só fica atrás do Memphis, no Corinthians, e aí teve uma cobrança proporcional ao que ele recebe, né? Ficou público o quanto ele ganha, e aí aumenta a pressão, a carga sobre ele. Ele chegou num momento em que o Corinthians estava destroçado, sem perspectiva, e aí quando ele começa a sair do time, as coisas começam a se encaixar. Então, eu acho que muito corintiano hoje talvez olha para trás e fala, o investimento não foi tão bom aqui. Se valeu a pena, pagou caro pelo Memphis, foi uma ousadia, mas teve retorno no Garro, no começo, o imbróglio com a transferência, mas deu resultado. O Yuri Alberto, que muito corintiano no começo cornetava lá atrás, meu Deus, que dinheiro jogado fora. Né? Hoje fala, não, o Yuri Alberto pode até, quem sabe, até dar um retorno para o Corinthians, né? Não só técnico como financeiro. O Coronado, acho que está nesse momento de questionamento de que a coisa não andou e ele não consegue... quer dizer, não que ele fez uma partida ok hoje, né? Mas não foi o principal nome, não foi dos principais destaques do Corinthians. Então se espera dele, pelo que ele custou, pela chegada dele, tudo que foi criado, né? E isso não aconteceu e, sinceramente, eu não sei se... Com o time do Corinthians agora muito mais azeitado, se ele vai conseguir. A gente está falando aqui, por exemplo, como é que o Bidon, que está indo muito bem no sub-20 da seleção, como é que ele vai entrar nesse time? O Corinthians está contratando agora o Angeleri, lateral esquerdo, para cumprir uma lacuna ali, cobrir um problema que tinha. Então o Corinthians está ficando... O Corinthians manteve muito bem a base, que terminou bem o ano passado, está se reforçando, está conseguindo achar peças interessantes, e o Coronado cada vez está ficando mais para trás na fila. É de deixar de acreditar no Coronado, Bira? Não, a questão é que pelo preço que o Coronado custou, ainda mais na época que ele veio, o salário dele acabou virando até um símbolo da desorganização do Corinthians e da falta de critério do Corinthians, né? Então ficou muita pressão em cima dele. Mas eu acho que o Coronado, para você ter o Coronado como um reserva do Garro, eu acho que daí tá bom. Acho que ele é um jogador de bom nível para ser um reserva numa posição em que muito time não tem jogador nenhum. Que esse camisa 10, esse jogador que organiza. No final das contas, o Corinthians tem dois, claro, um num nível acima do outro, mas pro Coronado ser um reserva ali, não é ruim. A questão será que gastar tanto dinheiro assim, um salário tão alto, todo esse esforço para pôr um reserva, será que você não poderia ter um reserva mais barato? Até poderia, mas assim... O coitado do Coronado não tem culpa do salário que resolveram pagar para ele. Ele só aceitou, coisa, já né? tá ali, vai ficando. O Coronado tem um problema também, né? Uma questão física. Ele chega... Eu acho que ele chega muito abaixo fisicamente, ele vem com um ritmo de Arábia Saudita que é diferente. Ele perdia toda a dividida, todo o corpo a corpo, e ele melhorou bastante, mas ele ainda fisicamente tem uma... Assim, por exemplo, quando ele vai para uma dividida ali no meio de campo, pega ali um defensor como o Fábio Luciano ali, vem ali para o tranco, assim, o Coronado não consegue aguentar. Então, em jogos que estão mais pegados, mais apertados, com menos espaço, o Coronado ainda sofre um pouco, porque fisicamente ele tem mais dificuldade de ir para o corpo a corpo. E olha que eu acho que a torcida tem uma paciência com o Coronado, teve paciência. Acho que tem mais paciência com o Coronado do que teve com o Yuri Alberto. Talvez o Yuri Alberto perdesse muitos gols e aí a paciência do gol é maior, né? A perda do gol chama atenção. Pega mais. O goleiro que franga, o atacante que perde muito gol chama atenção. Chama mais atenção do que um jogador de meio de campo que às vezes perde outra dividida ali. Capita, falando do Thales Magno, dá para encaixá-lo ali no time titular? Como é que você vê? Então, porque é complicado a disputa por posição, né? Porque o Corinthians joga hoje, na maioria das vezes, com 2 homens de frente, né? São 3 homens de mais marcação, e aí o Corinthians está muito bem servido com relação a isso. E o Garro um pouco mais centralizado, como um homem de criação, mas que chega mais próximo da área, e 2 homens, que é o Yuri Alberto e o Memphis. Então, aonde o Corinthians, o Ramon pode encaixar o Thales?
é uma decisão difícil. Eu acho que em muitos jogos que o Corinthians precisar mudar o sistema, jogar com 3 atacantes, colocar um homem a mais ali, eu acho que ele é o primeiro nome, é o cara que você olha para o banco e fala, chama o Thales Magno que eu preciso dele. E é um jogador que tem entregado muito. A gente falou do Coronado com relação a números, enfim, com relação a agradar o torcedor corintiano, o Thales Magno é isso, é aquele reserva de luxo. Aquele jogador que quando entra ele resolve jogos, quando ele sai jogando, ele define como o de hoje, por exemplo, né, como a gente falou, deu assistência, ele faz o gol, né, de pênalti, ele sofre o pênalti e faz o gol também. Então é isso. Seria muito bom se o Ramon encontrasse um espaço para ele. Eu acho um pouco difícil nesse sistema. Ô, Fábio, mas será que a gente precisa realmente dar um lugar de titular para o Thales? Porque, ó, se você monta o time, que daí, de repente, você o Memphis ou o Yuri Alberto tem que sair durante o jogo. Exatamente. O Memphis ou o Yuri Alberto tem que sair durante o jogo. Ou eles não podem estar suspensos. Sim. O Thales pode se fazer ele pode ser um atacante de dupla de ataque. Isso. Ele pode ser até um reserva, um camisa 10, um cara que fica um pouquinho atrás. Ele pode ser um ponta esquerda. Então, em vários momentos ao longo de uma temporada, ou durante um jogo, ou mesmo de um jogo para outro com suspensão, Exatamente. você tem um lugar para ele. Não precisa ser titular, Não precisa ser titular absoluto. mas entrando em o todas Corinthians as vai partidas. jogar a final da Libertadores com todo mundo disponível, talvez ele não seja titular, mas vários jogos ele vai ter sido porque um estava suspenso, o outro estava contundido, o outro estava poupado. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos falar mais de Corinthians ainda, vamos falar do Thales Magno ainda com o Bubu. Eu quero falar sobre esse momento do Corinthians. No ano passado, terminamos o ano todo mundo falando, olha, é tempo de Botafogo, e eu disse, inclusive, que era tempo de Corinthians. É tempo de Corinthians ainda, em 2025. Vamos para o Pacaembu conversar com o Antônio Chamorro, vai trazer as últimas informações. Ele acompanhou a partida, tem zona mista daqui a pouquinho. Vamos conversar com ele, daqui a pouco comentamos mais aqui no estúdio também. Fala, Antônio Chamorro, o famoso Tonhão para os íntimos. Fala, Tonhão, tudo bem? Tudo bem, Marcela, boa noite, um abraço para você, para todo mundo que está no Sport Center. A gente está aqui na zona mista, aqui no Pacaembu, né? Como ainda não é um estádio que tem sido muito utilizado, então tá uma verdadeira zona aqui, dá para se dizer. Muita gente aqui esperando o Thales Magno, que deve ser o jogador do Corinthians, a parar aqui para falar com todo mundo. Hoje a gente teve aqui o reencontro do Corinthians com o Pacaembu, desde 2019 não jogava aqui. 17 mil pessoas vieram aqui, mas tivemos protestos, né? A gente teve torcedores reclamando do preço dos ingressos aqui, que ficaram entre 160 e 250 reais. Teve protesto antes do jogo. Durante o jogo, a torcida organizada do Corinthians exibiu uma faixa também pedindo um teto máximo no valor dos ingressos. Então também houve esse descontentamento. Outro descontentamento, mas assim, ele acabou ajudando o Corinthians durante o jogo, foi o Pedro Raul, quando ele entra, só que ele perde algumas chances também, a torcida demonstrou de novo um pouco de impaciência com ele, ele perde até uma chance numa bola que o Coronado cruza, ele está sozinho de cabeça já no final e a torcida acabou também pegando um pouco no pé dele, mas é um jogador que está tentando readquirir essa confiança. Vocês estavam falando do Corinthians, ele vai para a Venezuela na segunda-feira, viaja, treina de manhã e ali provavelmente depois do almoço, voo direto, 7 horas, até Caracas, onde enfrenta a Universidade Central da Venezuela na próxima terça-feira, às 9h30. Então o Corinthians ainda está na quarta-feira, então o Corinthians ainda está nessa preparação. Hoje realmente não jogou nenhum titular. O Ramon Dias fez até mistério sobre quem vai jogar ou não. O Corinthians até tenta o Breno Bidon, que vai terminar o Sul-Americano Sub-20. O Corinthians ainda vai tentar que ele se encontre com o elenco na Venezuela para poder participar desse jogo. Enquanto isso, o Martínez e o Ranieri ali vêm disputando essa posição ali no meio-campo. Mas é isso, Corinthians 2-2 com a Portuguesa, consegue a liderança do grupo, já está garantida a liderança do grupo A, mas ainda não está com a classificação geral, né? A tabela geral ainda não é a melhor campanha geral, mas está muito próximo disso. E a Portuguesa, por enquanto, na segunda colocação do grupo B, mas pode ser ultrapassada pelo Santos ainda, Marcela. Tá certo, Tonhão. O Tonhão dizendo que está na zona mista, né? Mas poderia ser mais organizado ali no Pacaembu. Obrigada, viu, Antônio Chamorro? Então, as últimas informações e todo mundo que for passando por aí pela zona mista e for parando para conversar com ele, é claro que mostraremos também para vocês, fãs de esportes. Esse foi o vídeo, pessoal. 1-1, pontinho importante aí para o Timão. Garantir esse primeiro lugar no grupo aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre esse jogo aí. Poupou bem os jogadores, time totalmente reserva, incluindo o goleiro. Ramon falou que vai estar todo mundo descansado, todo mundo inteiro, todo mundo 100% aí pro jogo da Libertadores. Então, obrigado para quem ficou até aqui.
Deixa o like aí quem não deixou, se inscreve no canal quem não é inscrito e vai Corinthians!